hospital de psiquiatria, e aí que eu fui procurando, vamos dizer assim, os caminhos para chegar no psicodrama, que foi dar no curso para assistente social. E também comecei a atender mais na família, então tinha mais no hospital, né? Tinham discussões de casos clínicos, então eu levava a parte da família, e foi assim. Depois daí foram os passos seguintes para, por exemplo, começar a trabalhar de ergo auxiliar, né? E foi indo, e aí quando eu vi, são todos esses anos trabalhando com família e casal. Não sei se deu para deixar claro mais ou menos. Também fui fazendo, ao lado disso, um percurso acadêmico também muito relacionado à família, né? Ok, então vamos caminhando. Eu queria lembrar agora que o seu primeiro trabalho, suponho que seu primeiro trabalho sobre família, foi publicado em 1975, exatamente na revista da Sociedade de Psicodrama de São Paulo. A sociedade se dava ao luxo de ter uma revista. Agora nós temos a revista da FEBRAP, mas naquela ocasião a FEBRAP ainda não tinha sido fundada e a sociedade já tinha uma revista. Então, em 75, saiu um artigo seu chamado Sociodrama Familiar, que depois, no meu livro Psicoterapia da Relação, publicado no ano 2000, tinha uma parte do livro que chamava Revisitando. Então, no ano 2000, você escreveu uma atualização daquele primeiro texto de 75. 25 anos depois, você escreveu uma atualização. Então, agora, não sei se seria um desafio muito grande você fazer outra atualização mais 20 anos. Quer dizer, agora nós estamos em 2020, é 45 anos depois do primeiro texto sobre família que você escreveu. Bom, só de falar isso já dá um impacto, né? Pensar de 75 até agora. Mas, assim, eu acho que o primeiro artigo era um artigo assim, que sistematizava mesmo o trabalho com família, né? Quando em 75 eu entrei no HC 70, então já tinha uns 5 anos de trabalho, né? Era um sistematizar de como se fazia, e já tinha o foco relacional e a ideia de que se trabalhava as relações e não o indivíduo, tinha um mostrar, né, que, vamos dizer assim, aquilo deslocava o foco das discussões para o grupo, e acho que aí o psicodrama entrava super bem, né, para a gente colocar o respaldo teórico. Tinham coisas, vamos dizer assim, que já eram novidades naquela época, né? Se trabalhava com vídeo, a gente videoteipava as famílias, né? Coisas que muitos anos depois foi bastante usado, né? Não só o videotape, como sala de espelho. No nosso caso não tinha sala de espelho, mas se usava o videotape, que se passava para a família, enfim. E eu relendo o texto, também dá para perceber que tinha uma coisa de jovem mesmo, sabe? De jovem que tem um desejo aí de rupturas, então tinha uma série de questionamentos sobre a família, então acho que tinha marcado lá pelo Lang, pelo Cooper, né? Então havia também esse questionamento. Quando eu fiz a revisão, eu fui percebendo assim, o que fundamentalmente apareceu, vou tentar ser sintética nisso, né? A consolidação da terapia de família, porque naquele período de 75 eram profissionais isolados que estudavam e faziam algumas trocas. Eu não sei como era em outros lugares, mas em São Paulo era dessa forma que a gente se organizava. 20 e tantos anos depois, as associações de terapia de família estavam fundadas, os congressos já tinham acontecido, a formalização dos cursos de terapia de família estavam se fazendo. Então, existia uma consistência no movimento de terapia de família. E é claro que ali algumas mudanças, assim, um alargamento teórico, nesses outros 25 anos, para a teoria sistêmica, que naquele começo não se discutia, era apenas o referencial que tinha era do pessoal da teoria de comunicação.
que era o pessoal de Palo Alto, Acre e tudo mais. Então, esses 25 anos já dá esse outro perfil. Agora, quando você me pergunta hoje, eu vou pensar assim, que quando você fala do seu trabalho, você está falando do seu trabalho, mas você está falando de uma coisa que não é só sua. Porque, por mais que a gente possa ter a criatividade certa, a gente não é original no sentido de que não espelha dimensões que são do conjunto do movimento de terapeutas e da sociedade, né? Então, eu acho que hoje tem, do ponto de vista teórico, um alargamento maior para as terapias narrativas, para a questão do construtivismo. Eu acho que tem uma parte mais sólida desse ponto de vista, né? Tem também abertura para a questão da transgeracionalidade. Depois a Manuela está aí, pode dar uma boa contribuição nisso. Então, acho que tem, teoricamente, algumas aberturas e mais, vamos dizer assim, mais conexões com outros campos teóricos. Mesmo a psicanálise, que tradicionalmente também discutiu vínculos, dentro da terapia familiar, ela ganhou um lugar mais recentemente, né? Nos anos que eu fiz a revisão, era muito marcado por um pensamento sistêmico nas instituições. Hoje, isso tem uma outra abertura, eu acho, né? E também passou, por exemplo, a discutir o alargamento, acho que isso tem hoje, né? Um alargamento do trabalho terapêutico em consultório para entender as práticas narrativas e dialógicas para outros grupos, e trazendo também nesse eixo aí terapia comunitária e tudo mais. Agora, do meu trabalho, que eu acho assim, claro, se é um terapeuta mais jovem, todo mundo aí pode pensar em que lugar que está quem trabalha com terapia, né? Às vezes você tem uma ousadia para trabalhar, um arriscar. Quando você está nessa fase do percurso de vida, talvez você tenha, às vezes, uma calma para acompanhar algumas coisas, na certeza de que um lado você dá conta e o outro está para além, né? Faz parte da incompletude, não só do trabalho, mas do próprio percurso de vida. Eu acho que o que eu ganhei mais é apostar muito também no percurso de vida das pessoas. Às vezes, o que você recebe de uma família num consultório, eu sempre digo, ela está no pior momento, ela é muito mais do que isso, né? E a gente tem que não aprisionar essa família com com os desafios desse momento, vamos dizer assim. E acho que de percurso teórico eu fiz talvez o avesso do que muita gente fez. Muita gente era analista e passou, tinha uma formação analítica, né? E passou para a teoria sistêmica, ou passou para vínculos e tudo mais. Eu acho que mais recentemente, por conta dos estudos no Diamond de Lacan, que são muitos e muitos anos de estudo, eu consegui converter algumas coisas que antes eu não trabalhava. Então, hoje eu tenho uma preocupação principalmente com o tipo de linguagem que você tem numa família. Se a gente pensar uma linguagem, que não vou poder fazer essa discussão toda agora, mas assim, né, o que é uma linguagem que se pauta por um aspecto mais simbólico, o que é uma linguagem que se dá no imaginário ou no não relativizar, como é que é? Então, eu quero dizer assim, quando você atende uma família que tem um membro portador de um transtorno mental, isso faz muita diferença, eu acho, para começar a entender um outro jeito de trabalhar a família. Então, se eu for pensar no percurso individual, eu vou dizer que essa é uma marca do trabalho mais recente do que na revisão e no momento anterior. Agora, claro que em termos de família também eu acho que alarguei a ideia de família, né? Se lá atrás tinha aquela coisa do jovem, de uma memória de ruptura, porque também a gente vivia nos anos de chumbo, nos anos da ditadura e tudo mais, hoje eu acho que tem, vamos dizer assim, solidificado aquela ideia de que são muitas as formas de viver em família. Então, lá quando eu ia tratar, eu falava família nuclear, conjugal. Hoje eu penso assim, quando eu vou falar, eu faço questão de deixar claro, né, que na aparente homogeneidade, né, que recobre a vida familiar, existe uma diversidade de formas de viver em família, e isso está sendo discutido na sociedade, só podia afetar o trabalho do terapeuta no sentido de de mudar, né, de alargar a sua visão. Então, acho que isso está colocado por todos os terapeutas familiares hoje, né? É
pelo menos é um horizonte de discussão dentro da própria terapia familiar. Não sei se deu para responder tudo, mas mais ou menos por aí. Ok. O seu percurso acadêmico também foi marcado por um estudo continuado da estrutura familiar. A tua dissertação de mestrado tinha o título Mitos Familiares. Eu sempre acho que você deveria ter publicado um livro, porque eu, particularmente, gostei muito daquele seu trabalho. Claro que hoje em dia teria que ser atualizado, mas, de alguma maneira, ele continua vivo. Todas as famílias têm seus mitos e você poderá falar sobre isso agora, que eu sugiro. E também a sua tese de doutorado também foi sobre famílias, né? Quer dizer, foi a vergonha, um estudo em 3 gerações. Então, eu sugiro que você fale um pouquinho desses trabalhos, que são trabalhos super importantes para todos os trabalhadores com família e até com uma dimensão da psicologia social, da antropologia, etc, etc, etc. Aliás, na sua banca, acho que a sua banca era as suas bancas eram constituídas por diferentes profissionais de diferentes áreas. Uma coisa, eu acho que assim, não dá para falar de família só de um aspecto. Se você não considerar, por exemplo, os contextos sociais, eles dão significado às cenas e às narrativas familiares, né? Então, não tem como não ter a ideia de que a família é uma realidade que se transforma e tudo mais. E aí, por isso, ela tem discutir. Assim, se você vai discutir uma questão que é complexa, não dá para ter uma resposta só, tem que ter várias. Por isso, sempre teve essa aproximação com a antropologia, com a psicologia social e tudo mais. Mas voltando até a dissertação de mestrado, eu defendi em 77. Então, na verdade, tinha uma coisa restrita aí de bibliografia. Eu trabalhava muito com o pessoal da teoria da comunicação e tinha um deles que integrava lá o grupo de Palo Alto, que tinha um nome bem português, Antônio Ferreira, que ele trabalhava com mitos. E eu, sei lá, eu fui ler aquilo e fiquei meio, não só encantada com a forma que foi apresentado, mas por reconhecer que isso acontecia com as famílias. Então, eu passei primeiro para estudar um tanto dos mitos, né? E o que era a ideia de mito, como ela era antigamente uma forma de nomear e de explicar a realidade, através da lenda, né, que depois fábulas e tudo mais, o quanto tinha de resíduos do comportamento mítico na sociedade que se vivia, né, como tem hoje também. Esses heróis todos, no fundo, guardam relação, né, com as questões míticas, os heróis de filmes, de desenhos e de livros e tudo mais. E aí, assim, a questão da família era que ele dizia assim, que a família tem crenças compartilhadas, que não são só crenças, elas encaminham uma ação. E aquilo é percebido pela família como verdades. Muitas dessas verdades são construídas ao longo das gerações. Então, ele trabalhava principalmente com a ideia assim, então, vou dar um exemplo bem banal, né? Vamos imaginar que você diga que na família alguém é percebido como doente, como inteligente, vamos dizer assim. Então, se ele é inteligente, ele ocupa esse lugar de forma tão cristalizada que outro não será, mesmo que ele seja inteligente do mesmo jeito, né? Então, mas aquele é o inteligente da família, aquele é o simpático. Agora, se você trocar isso por doente, muda vamos dizer assim, o sofrimento para quem está neste lugar cristalizado do mito, né? Fulano é o problema, ou fulano é o doente da família. Então, na ocasião, eu trabalhei muito com esta ideia dele e que principalmente não é só um papel, isso dirige uma ação, né? Que pode ser uma ação de exclusão da família, pode ser uma ação de reafirmar aquele lugar para aquela pessoa. Então, foi um pouco por aí que eu comecei a trabalhar.
Mas, ao mesmo tempo, eu me dava conta de que tinham alguns mitos que, vamos dizer assim, que eu chamava de mito, nem sei se eu chamaria hoje, aliás, eu acho que hoje eu trabalharia muito mais com modelos de idealização, que seriam as questões sociais. Então, por exemplo, atendia casal, e tinha um casal que a unidade familiar era uma coisa, assim, fundamental naquela ocasião, né? Acho que isso tem uma diferença grande para hoje, porque está posto que você pode ter casamentos sucessivos, né? Mas naquela ocasião não havia, aqui no Brasil, era só o, como chamava mesmo, desquite, né? Então, isso era muito presente, com, às vezes, muito sofrimento para os casais, né? Que queriam... Isso não quer dizer que as pessoas não separavam, sim, as pessoas também separavam, né? Mas isto eram modelos, ou então de ter que sempre conseguir uma felicidade familiar, né? Eu acho que isso ainda persiste, mas talvez as pessoas tenham mais flexibilidade para entender que não se dá uma vida familiar sem conflitos e sem mecanismos aí de reciprocidade, de aproximação. Então, eu fui trabalhando algum desses mitos que eram da área social também, que se revelavam no trabalho com casal e família, principalmente esses que eu estou me referindo, unidade familiar, felicidade familiar, também muito relativo a casal. E aí eu peguei a experiência da terapia familiar, das sessões de terapia familiar, né? Algumas eu trabalhava conjunto com Fonseca naquela ocasião, era de ego, às vezes de co-direção, era uma época que já se fazia várias parcerias, e escrever sobre esses casos, e também comecei a sistematizar o que seria a terapia familiar psicodramática, vamos dizer assim. Então, foi mais ou menos por aí. Agora, tem muita publicação depois sobre o mito. Sim, eu deveria talvez ter organizado aquela publicação, mas por outras questões de percurso de vida, acabei não fazendo. Tem muitos trabalhos, tem trabalhos consistentes hoje publicados sobre mitos, mas eu acho que tinha uma contribuição também significativa na época, assim, porque trouxe um tema e sistematizou uma prática de sociodramática com famílias, né? Agora, se pensar na vergonha, que é uma coisa mais recente, né? Não tão recente, porque nessas alturas da minha vida nada é muito recente, né? Isso, às vezes os exemplos aqui são... depois vocês me perguntam do presente. A ideia assim, de trabalhar com a vergonha, ela surgiu num tempo muito longo. Houve uma época que eu fazia parte de um projeto que trabalhava com mulheres da periferia, um projeto na PUC, e com violência. E o que eu vi ao lado da violência, o sentimento da vergonha. Foi assim, a primeira vez que eu comecei a pensar do ponto de vista, vamos dizer assim, acadêmico. Eu levei muito tempo entre observar isso e fiquei lendo coisas de vergonha, pensando, uma hora eu vou. Aí, quando eu estava no doutorado, eu falei, bom, agora eu vou fazer essa pesquisa sobre vergonha. Uma parte eu via no consultório, outra parte eu assistia pela mídia e tudo mais, e sempre me dava um certo desconforto, assim, entre uma coisa, às vezes, moralizante da vergonha, né? E outras vezes o sofrimento da vergonha. E aí eu comecei a pensar como eu poderia estudar, e aí eu já estava também trabalhando com a questão das gerações. Então, me juntei as duas coisas, que era uma ideia assim, o que me interessava era pensar o que mudou na vergonha nesse país, entendeu? O que mudou na vida da gente na vergonha. Então, aí eu peguei 3 gerações, as gerações mais velhas, a geração do meio, a geração mais jovem, elas se definem mais ou menos entre elas, tem todo um estudo sobre a geração, eu fiz um estágio fora do Brasil aí, para estudar um tanto da geração, um estágio acadêmico mesmo, né, de 1 mês, conhecendo o pessoal aí desse tipo de discussão. E aí também eu fui pensar assim, bom, mas como que eu pesquiso isso? E aí me dei conta, assim, que se eu perguntasse, eu não vou pedir para ninguém falar, mas, por exemplo, se eu perguntar para vocês, só para ter ideia de como foi o trabalho, se eu perguntar para cada um de vocês, se eu falar de vergonha, qual é a cena que vem de vergonha para vocês? Dificilmente alguém não se lembra de alguma cena.
E o que eu percebi? Que a cena tinha um conteúdo forte, porque ela estava guardada lá dentro, e às vezes só de lembrar tinha gente que me contou que ficou vermelha só de contar, lembrar da cena. Então eu percebi assim a riqueza que era do ponto de vista das técnicas de pesquisa, a gente usar técnicas de psicodrama. E aí conversei com a minha orientadora, que era da psicologia social, e ela me deu força para eu trabalhar. Eu trabalhei com as cenas de vergonha, que cada um contava. E para recuperar o tecido social em que essas cenas ocorreram, eu trabalhei também com o instrumento ligado da terapia de família, que quem trabalha com geração, a terapia de família conhece bem, que são, vamos assim, as cartas de legados que a gente tem. Só que eu puxei um pouco para o social, quer dizer, qual seria a carta de legados que cada geração recebeu para configurar um pouco esse tecido social e aí trazer a vergonha. E foi muito interessante ver, porque aí aparece, eu estou contando os depoimentos e agora vou entrar um pouco com a teoria, né? O sentimento da vergonha é um sentimento que se dá para o olhar do outro, um olhar internalizado, um olhar concreto. E aí, assim, tive uma possibilidade de assistir um encontro, eu não sei se eu vou falar certo, se foi... Bom, eu não lembro agora exatamente qual foi a pessoa que contou essa lenda, acho que foi o Malcolm Pines, mas não tenho certeza. Era um encontro da IAGP, e ele conta uma lenda que é o seguinte, eu acho tão incrível, porque acho que a gente pode pensar tanta vergonha hoje, né? Ele conta a lenda o seguinte, que os homens começaram a se organizar em cidades e começaram a brigar. E aí Zeus olhou lá de cima e falou assim para o mensageiro dele, o homem, fala: você tem que levar 2 presentes para os humanos. Um é a idos, o sentido da vergonha, que é, se um soldado deixar para trás o seu companheiro na luta, ele tem que sentir a vergonha. E o outro é o senso de justiça, o respeito pela opinião do outro. Só assim os homens vão poder viver em cidade e começar a desenvolver a arte da política. Então, por que eu digo que é tão atual, né? Porque a gente se pergunta tanto hoje sobre essas questões, né? Se a gente está, vamos dizer assim, como é que está a vergonha e o senso de justiça, né? E aí, assim, aí eu passei por toda a parte vamos dizer assim, dos conceitos psicanalíticos, né? Sobre a vergonha quando ela aparece. Então, para o Valon, ele acredita que a criança só quando ela começa a ter consciência do outro, lá pelos 3 anos. Fui passando por todo esse percurso até chegar, vamos assim, na ideia de que como é que era a vergonha para aqueles segmentos. E essa ideia de que tem sempre esse olhar que ou ele representa a norma, então, mas ele não representa, talvez, já naquela ocasião, né? Eu defendi o doutorado em 94, né? Há quanto tempo já faz? E não só ele, vamos dizer assim, representaria a norma, mas ele ficou no lugar, talvez, pior, que é a vergonha do corpo, frente a um olhar ideal. Eu fui pesquisando os diversos olhares, né? Então, por exemplo, a pessoa não está na sua melhor forma diante dos padrões ideais, ela acaba tendo vergonha. Ou seja, talvez na medida menor, né, da vergonha, não no sentido, como eu falei antes, do respeito em relação ao outro, né, da norma nesse sentido. E, por outro lado, a sociedade não tem mais normas rígidas, elas têm normas... Estou falando daquele período, né? Normas pluralistas, então isso também não dá fugir da norma. Mas eu acho que assim, ficou muito mais na experiência de humilhação. Eu me lembro que uma das vezes que eu apresentei o trabalho em algum lugar, em algum congresso, que não sei mais qual, uma pessoa me procurou e falou assim: você entrevistou algum negro? Eu falei: não. Ela me falou assim: porque a vergonha é a experiência do negro. E eu pensei na ocasião, eu falei, não, né, eu pensei agora, não sei se na ocasião agora, em que momento eu pensei isso. Eu pensei, a vergonha ficou no seu pior lugar, que é a experiência da humilhação, da restrição, da contenção, né? E nós que vivemos, vamos assim, não no lugar
do negro, não, como brasileiros, não ficamos nem com a vergonha pensada, nem com a vergonha pensada de dizer assim, olha o que a nossa sociedade foi, né? Qual é o que vem até aqui, a não ser agora com os ativismos e as questões todas colocadas, que eu acho que isso está sendo discutido. Até recentemente me pediram um trabalho por uma pessoa que está fazendo um estudo, uma pesquisa, aliás, foi a orientadora dela que me pediu, um estudo com os jovens estudantes negros. E, então, acho que assim, ela é um tema bastante atual, tanto nesse ponto de vista, quer dizer, de ter ficado no seu pior lugar, que é a vergonha da humilhação. Acho que seria uma discussão bastante interessante também pensar hoje a vergonha em relação às redes sociais, porque na medida que eu estou pensando aqui, né? Não estou afirmando assim, porque também não... Estou tentando trazer mais para o presente aqui, que é quando você não tem mais o olhar, né, do outro, um olhar concreto, é um olhar que, sei lá onde é que está esse olhar, né? Tudo que ele autoriza, no sentido de não respeitar a norma, talvez fosse uma discussão interessante para se fazer. Agora, o que apareceu muito foi o olhar ideal, que é isso que eu me referi do corpo, o olhar desigual, e uma coisa interessante, que em todas as gerações apareceram cenas de vergonha na escola. Todas as gerações. Então, eu lembro bem de pessoa que disse assim, eu estava no primeiro dia da escola e o professor me perguntou uma coisa e eu nem estava ainda sintonizada com o que ia acontecer, e ele disse assim, eu respondi errado e ele falou assim, você é burra? Professor, hein? Lembro de pessoas das gerações mais velhas contando, né, que ir para a escola era qualquer coisa errada, era também, menina, levanta, vem aqui na frente, todo mundo via, a pessoa quase morria de vergonha. Então, hoje se fala em bullying, mas o bullying tem um conteúdo que é o conteúdo da vergonha, né? Então, o que é, acho que é muito interessante para se pensar isso, o que é a vergonha nas cenas em todas as gerações, ou cenas de questões da desigualdade mesmo. Eu me lembro de uma pessoa que relata, ela estudava como bolsa, que é uma coisa que acontece bastante, como uma bolsa numa escola particular, era um ótimo aluno, tinha que se sair super bem todo ano para poder ganhar a bolsa. Um dia ele ficou doente, sei lá, uma doença mais prolongada, e os colegas foram visitá-los. Então, ele trabalhava nessas situações da desigualdade do Brasil, né? Estudava numa escola de elite, e os coleguinhas foram vê-lo na casa, que morava, sei lá, não sei bem aonde, mas uma casa bastante simples, e ele disse que quase que não voltou para a escola depois de tanta vergonha que sentiu de ser revelado. Então, a vergonha tem isso também, né? É alguma coisa que você é visto antes de você estar pronto de ser visto. E é visto pelo lado, vamos dizer assim, pelo lado da falha ou da falta. E acho que esse é um sentimento que aparece muito também na terapia, né? Eu acho que essa sempre foi a dica, é pesquisar também qual é o olhar que ele imagina que está vendo, né? Existem vergonhas também na questão da sexualidade, do pudor, né? Quer dizer, as pessoas que vivem em situações em que elas foram invadidas fisicamente, não é só, é o corpo e é o eu que se sente invadidos, né? Tanto que eu lembro, quando eu apresentei a tese, também uma pessoa veio me contar uma situação de tortura, naquela época dos anos 70 e 60, não sei bem agora o relato dela, em que uma das coisas que existia era assim, a pessoa ficar nua e atravessávamos assim um corredor aí, tipo um corredor polonês, mas o que era feito era dito para ela, olha o corpo dela, olha isso, olha aquilo, se referindo basicamente às partes sexuais, né? E ela fala que aquilo derrotava, né? Então, o instrumento da vergonha, ele vem também nesse sentido do controle, né? E a ausência dele, a gente pode se perguntar também o que significa. E acho que, às vezes, ele é a raiz de violência, né? As pessoas que sofreram muita vergonha, às vezes, estão também na raiz da violência, né? Então, não sei se eu consegui falar
esse tema ainda, apesar de que eu trabalhei há tantos anos, eu acho que ele às vezes é tão atual que eu tenho que cuidar, porque senão eu vou ficar talvez falando muito. Mas, enfim, é por aí o que eu fiz de conversa aí sobre vergonha. Bom, agora eu passo para a Mariana Kawazoe, que vai fazer algumas perguntas mais atuais para Maria Amália. Bom, Aliás, deixa eu falar só um pouquinho, Mari, deixa eu falar uma coisa. Você sabe que quando eu pensei, assim, eu pensei o Fonseca, aparentemente era tão fácil de aceitar, mas não é necessariamente que foi assim. Eu pensei o Fonseca como alguém, né, que acompanhou essa trajetória, que faz parte dessa história da SOPSP, que vamos assim, tem um percurso aí de estudo, e depois eu pensei, não, tem que ter alguém jovem para conversar também, né? Eu penso também na Mariana como alguém que é uma colega de estudos, de grupo de estudos, então tem muita afinidade no percurso de estudos, assim como a Mariana Garbim, que está aqui, a Cezira, que está aqui, que são pessoas do grupo de estudo, e Maria Angélica também. A Maria Angélica também. A Kátia. Quem mais? A Kátia. A Kátia, então, desculpa, gente, é que eu ainda estou assim meio, né, de estar falando aqui e vendo parcialmente, né? E então eu pensei assim que também era importante ter uma pessoa jovem, não só porque tem outro linguajar e outra forma, mas porque essa é a experiência da vida familiar, né? A gente conviver com a diferença de gêneros, todos eles, de idade, e aí pensei que seria legal e conversei com a Delsa, que foi uma pessoa que assim deu super força para fazer como achasse que podia ficar legal. Mari. Agora sim, boa noite. Então, parabéns para a SOPSP pelos 50 anos. Obrigada pelo jovem. Minhas perguntas elas são mais voltadas para a atualidade mesmo. Eu fiquei pensando você falou de um percurso teórico-metodológico, de aspectos sociais, e eu fiquei pensando se as narrativas, as temáticas da terapia familiar também foram mudando, o que mudou? Aí eu queria que você desse um percurso também das narrativas até a atualidade, incluindo a pandemia, né? As temáticas que foram aparecendo agora na pandemia. Quem mandou escolher uma jovem, né? Olha o que ela me pergunta. Eu não sei se eu consigo te responder, Mari. Assim, o que eu acho que posso dizer, assim, em termos das famílias, se as narrativas mudaram, bom, eu sempre acho que uma coisa permanece, né? Os sofrimentos nas relações, eles permanecem, especialmente porque tem mudanças que elas foram principalmente dos anos 60 para cá, né, dos 60 do século passado, que marcaram, vamos dizer assim, um período grande, né, que é a entrada da mulher no mercado de trabalho, que é a questão da reprodução e da sexualidade. Então, isso são questões que vieram de lá para cá e continuam presentes hoje, né? Isso faz toda a diferença. Acho que tem questões mais recentes, que são, por exemplo, os exames de paternidade, de DNA, que isso aí marcou muito relação pais e filhos, pode dizer, porque eu já atendi situações vindas dessa condição, e atendi situações em outra, quando era a mulher quem dizia para a comunidade, vamos dizer assim, quem era o pai, né? E às vezes tinham segredos e situações dessas. E hoje, por exemplo, a questão dos exames de paternidade trouxe outras narrativas, inclusive sobre o lugar do pai. Isso eu não conseguiria dar, porque também sou cautelosa e não queria dar exemplos aqui de casos, né, atendidos, mas isso é uma coisa que esse lugar do pai acho que também mudou bastante nas narrativas familiares, né? Agora, outras coisas permanecem, né? Outros sofrimentos, outros modelos, né? A gente pensa que você está num modelo igualitário e, de repente, você está lá convivendo também com questões tradicionais. Agora, acho que tem mudanças bem significativas, que é a questão das redes sociais. Isto, por exemplo, os pais hoje se defrontam, eu sou isso sempre que eu tiver de criança, sei lá, até adolescente, as brigas,
os desejos de melhorar a qualidade da relação com os filhos, a questão das redes sociais, os medos em relação ao uso das redes sociais. Eu acho que isso mudou muito, porque traz a ideia de que o lugar da família ele é central e não é central, no sentido do alargamento do repertório. Acho que tem uma questão também vinculada a isso, que se acirrou, vamos dizer assim, que é a ideia do casamento, assim como eu falei lá atrás, né, da coisa da unidade familiar, da felicidade familiar, você tem uma questão do casamento contemporâneo hoje, tem o Sangli, que é um sociólogo francês que trabalha bastante com isso, e que vários terapeutas no Brasil fazem referência, que é você viver com e só ao mesmo tempo. Né? Então, você fala, mas a autonomia já existia, individualidade já existia. Assim, a questão do individualismo, ela traz exatamente a questão de autonomia, individualidade e tudo mais. Mas é viver ao mesmo tempo. Quando eu sempre gosto do exemplo do telefone fixo. Se eu fosse perguntar aqui, talvez pouca gente tivesse telefone fixo atualmente, né? Quando tinha o telefone fixo, ela ligava para a família, quem atendesse chamava, etc. Tal. Hoje é o celular, cada um tem o seu mundo no celular, as suas redes, as suas mensagens, os seus... às vezes você vê assim, sei lá, se observar em algum lugar, pode ser que 4 pessoas da família estejam cada um com o seu celular, né? Então, estudar a ideia do que é este mundo só e este mundo com. E esse desafio que eu acho que os casais encontram hoje, se deparam hoje, desculpa, de ver como é que pode lidar com essa ideia do com e do só ao mesmo tempo, que envolve homens e mulheres e que envolvem acordos que muitas vezes são percebidos aí muito mais como restrição do que como uma possibilidade de acordo, né? Então, acho que isso é uma coisa bem desse recente, né? Que acho que toda mudança social ela impregna a vida cotidiana. Né? Então, acho que essa está aí presente para a gente discutir. Claro que tem outras temáticas também que estão mais presentes, que a gente pode voltar, tipo droga e tudo mais. Mas acho que essa é uma que está sempre colocada. Né? Não sei se respondi, Mari, porque a pergunta... Talvez eu possa voltar aí no debate, né? Alargar mais a resposta, quero dizer. Queria que você estendesse um pouquinho para as situações de pandemia, né? Com os filhos em casa, os pais também, teve uma saturação nas relações, nos papéis. Isso, até você me perguntou mesmo nas narrativas a questão da pandemia, né? Bom, a pandemia é o exemplo da rede, né? Mas, ao mesmo tempo, é da rede intensificada, né? Como às vezes eu ouço as pessoas dizerem, eu estou cansado de tela, para quem trabalha muitas horas, né? Eu estou cansado de tela. Eu me lembro o começo da pandemia também, né? Eu comecei a receber vídeo, eu não conseguia fazer nada. Eu não sei como que foi para vocês, porque eu não aguentava mais, eu estava tentando começar a trabalhar melhor por vídeo, né? E, então, acho que tem isso, mas tem também então, tem esse cansaço das pessoas em relação à tela, mas também uma valorização. Eu vi hoje aqui, não deu uma alegria a gente se ver? Eu acho uma alegria a gente se ver assim, né? Porque, tudo bem, não dá para abraçar, não dá para dar um... Né? Mas, pelo menos, se ver um pouco, alargar um pouco aquela situação do trabalho. Agora, acho que, assim, nesta convivência tão estreita para casais, vamos dizer, eu vou falar do casal, depois pego um pouco família, ela trouxe muitas demandas mesmo. Muitos casais brigaram muito no começo, até achar um ajuste, né? Porque tinha os seus esquemas entre o só e o com, entendeu? Então, né? Tinha isso mais alargado. Então, acho que no começo teve que fazer ajustes, mas tem muitos depoimentos que colocam como uma coisa boa a convivência depois de todas essas brigas. Outros estão exaustos, porque depende de quanto que tem de criança na história, de quanto que tem que supervisionar as aulas das crianças, de quanto tem uma rede que possa apoiar ou não, que geralmente não tem, né? Porque o pessoal deixou os avós de lado aí para não ter a questão
a questão do isolamento. Então, acho que isso afeta, seguramente afeta a sexualidade dos casais também, né? Muitos casais referem isso. Então, acho que a pandemia trouxe uma outra coisa também, que é do tempo, porque, assim, a família e todos nós sonhamos assim, depois das férias a gente vai fazer isso. Depois do fim do ano nós vamos não sei o quê. Depois do seu aniversário, agora não tem o depois. A gente não sabe quando vai ser esse depois. Aí a gente dá uma largadinha e, de repente, já está assustado, como está vendo na Europa, talvez depois, ou aqui, né, pensando numa volta. Então, essa coisa do tempo familiar, que o depois ficou adiado, os planos ficaram adiados. Quantos adolescentes adiaram os seus planos disso, daquilo, de convivência, da festinha que ia ter, do aniversário que ia ter, da viagem que ia fazer de formatura? Então, essa ideia toda de planos adiados, e como é que lidam com essa frustração dentro de casa, quando, vamos dizer assim, as pessoas afetivas, que às vezes não deveriam ser, mas são aquelas que vamos dizer, são depositárias, às vezes, da raiva do outro, que nem é com ele, né? Então, você imagina tudo isso acontecendo aí na pandemia, né? E aumento de violência doméstica, Maria Amália? Olha, eu acho que assim, isso aí, bom, eu acho que os casos estão mais graves, eu não sei qual é a experiência de vocês, eu acho que tem muitos casos mais graves nesse sentido da questão da violência. A preocupação, eu acho, grande é, por exemplo, com a violência com criança, porque os pais começam às vezes já tinham episódios de violência, às vezes estão raivosos, e as crianças são mais vulneráveis nisso, ou no casal, na violência contra a mulher. Mas eu acho que ainda a preocupação, pelo menos assim, da forma que eu vejo, a preocupação grande é com a questão das crianças, né? Porque acho que assim elas ficam mais vulneráveis e ficam também mais irritadas, e elas demandam mais, e elas irritam mais, às vezes, os pais. E isto, para quem não tem, vamos dizer assim, criado marcos de que, ou se isso aconteceu, não pode acontecer mais, ou de que isto não é para acontecer, eu acho que ficam mais vulneráveis mesmo à questão da violência. Mas eu gosto de olhar sempre pelos dois lados. Eu não acho que a pandemia só trouxe questões negativas para as famílias. Eu acho que ela também traz um outro lado, que é o lado da convivência, de repente perceber coisas que não percebia. Eu não tenho essa visão. Eu acho que a família é sempre um campo de tensão. Tem coisas de um lado e tem coisas de outro. A gente não tem que ter cuidado para não fazer essa redução ou patologizar tudo, né? Bom, o que mais? Não é verdade, você está falando disso, mas as minhas perguntas estão todas voltadas para a patologização. Todas voltadas para... Desculpa, não entendi, Mari. Para patologização. Porque a próxima pergunta seria fazer uma associação com o aumento de consumo de álcool durante a pandemia, porque houve alguns relatos, e se isso está interferindo na dinâmica familiar. E como que é essa presença de substância na família, né? Olha, eu acho que assim, tem sim aumento eu ouço muitos depoimentos. Agora, é claro que também vamos pensar o seguinte: consultório é consultório, né? A gente não pode dizer que isso é o geral, é um recorte que eu vou falar tanto da experiência de consultório quanto daquilo que você lê, daquilo que você ouve, né, de outros profissionais. Eu acho que sim, parece que tem um aumento maior de consumo de álcool, ou tem, sei lá, talvez mesmo outra droga ali, tipo cigarro, vamos falando das drogas lícitas, né? Que acho que sempre que está num grau de tensão muito alto, às vezes a pessoa procura algum tipo de alternativa que aparentemente vai reduzir a tensão, né? Ou vai reduzir a ansiedade. Então, acho que o álcool entra nisso. Qual que é o efeito? É ainda a violência, né? Porque também tem que pensar o grau variado aí de álcool que as pessoas usam, né? Eu acho que o efeito
vamos dizer assim, pior, ou mais seria a questão da violência. Agora, por exemplo, trabalhar com droga e com álcool sempre se trabalhou, né? O terapeuta de família sempre recebe alguém com uma questão dessa. Hoje existem terapeutas que trabalham basicamente com a questão da droga, são especialistas em trabalhar com a questão da droga. Tem sempre perguntas também, né? Que a gente tem que ver qual é o lugar da bebida naquela família, como é que a pessoa que bebe vê a sua implicação na questão da bebida, e, se é o caso, quais são os encaminhamentos a serem feitos para aquela pessoa que usa álcool, né? Sabendo que existem relações complementares que se mantêm, às vezes, em torno desse sintoma, né? Então, acho que aí é uma questão a ser melhor discutida em termos do trabalho de droga. Tem vários profissionais que são assim, que só fazem, basicamente trabalham com droga. Agora, o que acontece? Quando você é um terapeuta que você está recebendo alguém, você não tem lá, atendo esse ou não atendo aquele. É que nem, acho que deve ser que nem médico de família, né? Você pega tudo, depois você vai encaminhando, se for o caso, né? Mas acho que ele é um potencializador. Por exemplo, no Brasil se sabe o que se dá de violência doméstica com a mulher. Muitas vezes o cara vai para o bar, bebe, isso tem estudos, eu não estou falando de consultório, está cheio de estudos aí. Vai para o bar, bebe, chega em casa, bate na mulher, entendeu? Então, esta é a ligação, só que ele ia para o bar e depois ia para casa. Agora, às vezes, ele bebe em casa, né? Então, esse é um potencializador mesmo. A minha última questão, depois a gente pode abrir para o chat? Sim, acho que sim. Acho que o pessoal está precisando falar. Eu também estou querendo ouvir depois das pessoas, né? Porque senão Pode fica falar, muito Mari. monopolizado. Não, eu acho que eu vou abrir, então, porque eu pedi para você falar um pouquinho mais sobre essa questão da vergonha e do pudor. Aí não sei se tem muito mais coisa para acrescentar também, dessas interferências culturais, desses sentimentos. E aí depois a gente abre para o chat. Então, da vergonha e do pudor, assim, acho que a vergonha é esse sentido mais amplo, né? Que eu falei desses vários olhares e tudo mais. O pudor é alguma coisa que se refere muito no plano corporal desse eu que é invadido, né? E que é invadido corporalmente, e o eu é invadido, né? Então, acho que assim, às vezes o olhar do outro também, às vezes é um olhar com pudor, né? Também de não invadir uma pessoa, né? Então, acho que é mais nessa linha, mas ele faz parte da vergonha. Tem um livro clássico aí que é sobre o pudor, a história do pudor, que se alguém tiver interesse, depois me pede, eu passo bibliografia aí, que é uma discussão exatamente sobre a questão do pudor, né? E eu acho que é diferente a vergonha do corpo. Uma coisa é a vergonha do corpo ideal, né, que eu estava dizendo, então não engordei, engordei na pandemia, né, o que a gente ouve, engordei na pandemia, não estou no corpo ideal. Isso é um tipo de coisa. O pudor, não. O pudor é nessa linha de invadir o eu, não é em relação a um ideal de corpo, né? Eu posso, como que eu posso passar depois? Porque depois eu passo para alguém, porque a Delcio que pediu, foi isso? Isso. É a história do pudor, esse que você colocou no grupo? Mas eu não tenho, assim, para falar agora. É a história do pudor, é Bolonha, Rio de Janeiro, Elfos Editora, mas eu precisaria olhar direitinho o ano e tudo mais. Eu coloco o link aqui no chat. Tá bom. Porque você tem aí, né, dessa conversa que teve hoje, que a Mari provou. Então, vamos abrir o chat? Sim. Como não tem perguntas escritas no chat, eu acho que podia abrir para a pessoa falar. Quem quiser falar, sim, levanta a mão e vai fazendo uma inscrição, né? Quem tiver perguntas ou comentários. Não é só pergunta, né? Também comentar, né? Porque esse é o momento de compartilhar também, né? Então, como é que cada um tá vendo essas questões hoje, né? Então, acho que não é só perguntar, é comentar também, né?
Marília quer fazer considerações. Oi? Olá. A Marília já... Oi. já... Olá, agora boa noite para todos que estão aqui, né? Agradecendo essa oportunidade que a SOPS está, através das lives, celebrando nossos 50 anos, né? Enquanto SOPS, foi uma alegria. Meus cumprimentos para as considerações da nossa convidada de honra, que é a Maria Amália hoje, né? As perguntas do Fonseca, da Mariana, que ajudaram aí você poder desenrolar todo esse fio de caminhada tão rico, né? Bem, a minha consideração vai pelo seguinte, né? Novas configurações familiares. Aí, as famílias heteronormativas e as famílias não cis-heteronormativas. Se você pudesse comentar um pouco, à luz dos seus estudos, dos seus atendimentos, como é que você vê hoje, né, essa questão. E a minha pergunta brota porque eu tenho um grupo de estudantes que está investindo numa reflexão nessa direção, né? E quando a gente considera o meu percurso, né, de socialização, a gente tem uma abertura, tem uma perspectiva de lidar com a diferença, a gente tem uma perspectiva aberta, né, de respeito profundo, mas seria muito importante ouvir você fazer algumas considerações em relação a esse novo desafio, né, que temos para lidar com LGBTQI+, né? Como é que se coloca para você essa questão hoje? Enfim, então, nessa perspectiva. Eu acho que assim, quando a gente pensa, né, que a família é uma realidade que se move, a gente pode descolar daquilo que está, vamos dizer assim, no nosso imaginário tão enraizado, né? E poder pensar que são várias as formas de viver em família. Acho que tem uma coisa assim, quando esta mudança também se deu na separação de sexualidade e reprodução, se isso não precisa estar junto, por que tem que estar junto de outro jeito? Não pode se estar junto de outro jeito, entendeu? Quer dizer, se a família não é só o casal se reunir para ter a questão da reprodução, ela pode estar junto de várias outras formas, né? Porque aí o que entra também, isso é outro aspecto, está dado para a família, para os casamentos atuais, vamos dizer assim, atuais ou muito, né? A ideia de que as pessoas se reúnem por critérios afetivos, sexuais afetivos e tudo mais. Então, se reúnem por esses critérios, está para além da questão do gênero, né? Então, se eu pensar o casamento homoafetivo ou os nomes que forem dados aí, porque tem uma outra variedade também, acho que isto está dado para a família, para as formas de viver em família. Agora, você sabe que, assim, às vezes eu penso que isso é tão fácil de falar, né, e entender, vamos dizer assim, que está dado, mas não é bem assim. Eu já fui questionada quando eu acabei uma fala em que eu trouxe essa questão da separação da sexualidade, da ideia de que, então, outras formas de viver em família podem ser... Fui questionada, ao final, como é que eu podia falar isso. Então, aparentemente, você pensa que essas coisas estão muito colocadas aí, mas não é assim que está. E mesmo nos meios, eu estou falando de meios né, que convidam alguém para falar dessas coisas, né? Sim. Acho também que antes, lá naquele começo que o Fonseca lembrou, eu tinha aquela coisa vamos dizer assim, dessa coisa da ruptura, não que eu tivesse rompido com nada, assim, muito, mas tinha essa memória da ruptura, né? Aí, então, questionava muito família, né? Vamos, porque a família é isso e aquilo. Hoje, eu penso assim, tem uma riqueza na vida familiar que talvez todos nós não... Eu digo todos nós, não sei, vou falar por mim, que talvez nem sempre eu consegui ter isso tão claro, que é assim, a vida familiar, ela deveria, a riqueza social da vida familiar seria exatamente nos treinar para viver com a diferença.
que é isso que eu falei lá atrás um pouco. O que é o mais idoso, o que é a criança, o que são os gêneros, o que é os traços de personalidade, né? Tem um irmão assim, um irmão assado. Quer dizer, mas parece que por alguma razão, eu não sei qual é, aonde que se perde isso, essa riqueza não vai para isso. Essa riqueza vai para o normativo, né? No sentido, aí ou moralizante, no sentido do certo e do errado. Não de que ela seria essa primeira vivência, vamos dizer assim, e eu não estou inflacionando, não tenho essa ideia do familismo, entendeu? Não é porque eu trabalho com família há 10 mil anos que eu acho que tudo tem que ser resolvido em família, eu não acho isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, precisam dos afastamentos das famílias, as pessoas precisam aprender a separar das famílias, as famílias têm recursos e não têm recursos, né, para enfrentar determinadas situações. Então, não tem essa idealização de família. Eu acho que no guarda-chuva de família cabe tudo, muita coisa. Em nome dela também se faz muita coisa. Então, eu acho que assim, é um trabalho do terapeuta também. Se você é um observador do cotidiano, das cenas e dos sofrimentos, eu acho muito mais fácil desconstruir questões que possam estar lá no plano dos seus legados, no plano, sei lá, do próprio inconsciente também, né? Eu acho que o terapeuta ele teria esse lugar mais fácil de desconstruir, mas nem sempre é isso que acontece, mas enfim, porque quando se trata de família, às vezes há uns anos atrás, agora eu acho que muito menos, há uns anos atrás o pessoal dizia assim, encaminha para fulano que ela é mantenedora de casamento, terapeuta de família, né? Ou manda para essa que separa. Bom, não é esse o lugar do terapeuta, né? Claro. Agora, não tem muitas vantagens de ter o percurso tão longo, mas uma é essa vantagem, que você aprende a saber que o teu lugar é um lugar só, entendeu? E que você não tem este poder, e que não te cabe este poder, e que as famílias sabem mais sobre elas mesmas do que você, né? E que você acompanha uma parte disso tudo, né? E que acho que como essa ideia da diversidade, sim, você tem que, vamos dizer assim, fortalecer esses aspectos todos, né? Que é assim, eu vou falar no geral, cada um de nós pode estar, como é que eu vou dizer isso? Espera aí. Cada um de nós pode estar no mundo do seu jeito. Agora estou falando de traço de personalidade, se você é mais tímido, você vai do jeito que você pode, entendeu? Se você é mais isso, você vai do jeito que você pode. E com as nossas condições geracionais, nossas condições de gênero, de tudo, né? Cada um de nós pode estar no mundo de um jeito, não é... Isso seria o que a vida familiar poderia oferecer, né? Então, nesse sentido... eu acho que eu vejo assim, né? As pessoas perguntam às vezes, bom, mas uma dessas coisas que eu falei que depois fui questionada ao final veementemente, por exemplo, sobre a adoção de casais homoafetivos, né? Uhum. Então, quer dizer, o que está em jogo? É o cuidado ou é a condição? Do que estamos falando, entendeu? Então, eu acho que uma coisa que é sempre bom é construir com cada família quem ela é e como ela quer se apresentar para você. E o que faz diferença para o terapeuta, eu acho que é assim, não é o lugar do outro que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar o meu olhar sobre o outro. Eu penso isso nas próprias questões de família, nas políticas sociais também, por exemplo, né? Como é que eu vejo uma família pobre, como é que eu vejo uma família... Não é só o que eu quero mudar do outro, porque ele tem que me dizer o que ele quer, aonde que ele quer mudar, né? É o meu olhar que tem que mudar para o outro, né? Não sei se eu consegui responder, Maria. Não, eu acho que foi muito rica a sua consideração. Agora, concretamente, eu estava tocando no meu próprio processo de socialização. Nós temos, né, arraigados em nós, um olhar marcado. E acho que o maior trabalho justamente é esse, aprender a conviver com as diferentes possibilidades amorosas, relacionais, né? Esse meu grupo é do primeiro ano de pedagogia, e eles já trazem toda uma outra cabeça, né? Saindo do mito binário, homem, mulher, abrindo para outras possibilidades de arranjos, né? Que aí eu coloquei a sigla enorme, cada vez vai crescendo mais LGBT,
Que mais? Nossa, né? De um lado, você tem um fundamentalismo presente, né, no discurso, inclusive governamental, da lógica binária, né, e de um fundamentalismo até doloroso muitas vezes, né? E de outro, todo um discurso que começa a surgir no sentido das pessoas, né, que estão em algum desse espectro, né, LGBT e tal, batalhando pelo seu lugar, batalhando pelo seu reconhecimento, né? Então, eu vejo um momento histórico provocativo, rico, né, para todos nós, e que mexe com o olhar. Acho que você tem toda a razão que você coloca. Né? A questão está no modo como a gente vê. Né? Mas há muita resistência, né? Ainda. Não estamos mais em condenar à morte um homossexual, como já aconteceu na história. Né? Mas a gente tem explosões de violência, né? A mídia traz situações assim. Né? Então, acho que é uma temática provocativa, né? Quando a gente pensa na questão da família, das possibilidades dos diferentes arranjos. Né? Mas obrigada, Sim, acho que você desenvolveu de um jeito não, legal. por certo, acho que é isso que você disse. Agora, assim, o pessoal mais jovem, você vê uma flexibilidade maior, né? Em alguns Imensa. grupos, que são os grupos que talvez procurem terapia, não posso dizer isso em outros, talvez em outros segmentos, não, porque a gente tem notícia, infelizmente, da violência, né, colocada com homossexual, com trans e tudo mais. Hoje mesmo eu li uma notícia horrorosa aí, né? Então, acho que a sociedade, sim, precisa discutir isso e tem que discutir, né? Quer dizer, é a mesma coisa quando eu digo assim, você tem que criar marcos para a violência, você tem que criar marcos para isso. Tem coisas que não podem acontecer. Sim. Né? Então, acho que sim. Agora, você observa, assim, eu vejo muito mais facilmente em algumas famílias e os jovens trazendo essa questão de uma forma muito mais transparente do que era, sei lá, não sei quantos anos atrás, né? Sim, é verdade. Maria Amara, tem uma pergunta do chat da Cacilda. As famílias com doentes graves ou idosos, deficientes, tudo ao mesmo tempo, considerar as possibilidades e manter a parte sadia. Tem como pensar sobre esses momentos? Então, eu gosto muito de uma expressão que o Heleno, acho que é Heleno da Costa, primeiro nome, eu gravo mais o primeiro nome dele, né? Que é um professor de Brasília e terapeuta e que trabalha muito com famílias que têm membros portadores de transtorno mental, que ele diz assim, tem famílias que têm um sofrimento psíquico intenso, grave. Eu gosto muito do termo que ele usa, porque é isto, né? É um sofrimento psíquico grave. Então, acho que principalmente ele se refere quando existe um membro portador de transtorno mental. Agora, acho que essas situações em que demandam, né, da família muito mais, vamos dizer assim, bom, claro que eu acho que família e saúde mental a gente podia discutir uma outra live, vamos dizer assim, né, com todo mundo debatendo. Eu acho que ela envolve, sim, um trabalho que deveriam ter vamos dizer assim, deveriam ter na rede maiores alternativas para atender, né? A família fica sobrecarregada, né? Você vê a própria questão do idoso também. Hoje, com o alargamento da expectativa de vida, outro dia, eu vou dar um exemplo particular, né? Minha mãe vai fazer 100 anos. Então, outro dia antes da pandemia, eu fui levar minha mãe ao geriatra. Gente, só tinha velhinho levando velhinho, né? Porque é todo mundo na faixa X levando os mais velhos. Então, assim, os bem mais velhos, né? Então, eu fiquei pensando assim, puxa, se fosse conversar com esses grupos aqui, né? O que será que cada um diria, né? Das dificuldades na vida familiar de ser um idoso cuidando de idosos num momento de maior dependência, né? Que são esses idosos desta quarta idade que têm uma dependência muito maior, né?
quem são os cuidadores da família, né? Muitas vezes o cuidador é um que pegou e ficou, né? Não conseguiu sair do papel e que todo mundo também delegou para aquele familiar, né? Então, acho que as famílias precisariam mesmo ter mais apoios na rede, que é uma coisa que talvez em outros países, aí depois o pessoal que de fora pode comentar, nós aqui somos muito restritos nesse tipo de apoio da rede para enfrentar essas questões, quer dizer, fica dependendo da família ter uma condição financeira, por exemplo, para ter um cuidador em casa. Nem toda família pode ter esse cuidador em casa. Então, acho que são questões assim que remete à discussão da família, mas remeteria aos recursos de uma rede pública, de uma rede de atendimento, de uma rede de acolhimento, que ficaram muito ineficientes. E que na pandemia piorou muito, porque às vezes isso se flexibilizava, agora não flexibiliza, né? Então, acho que é difícil mesmo, né? Então, acho que é bom pensar o que significaria o sofrimento psíquico profundo, intenso ou grave, e o que significa a ausência de suporte para a própria família dentro dos equipamentos da rede social, né? Não rede, dos equipamentos sociais na rede, desculpa. Olha, a Ângela está voltando à questão homoafetiva, né? E está perguntando qual a reflexão que vocês fazem sobre o papel masculino e feminino na relação homoafetiva. E a Cacilda, complementando a questão dela, fala da sobrecarga e do afastamento de outras pessoas e agradece. Uhum. Desculpa, você pode me repetir a primeira pergunta? Porque daí eu fui ouvir a da Cacilda para ver se eu tinha que fechar e eu desconectei um pouco. Que sobre qual a reflexão que vocês fazem sobre o papel masculino e feminino na relação homoafetiva? Olha, eu não sei qual a reflexão exatamente que eu faço disso. Eu sei vou trabalhar com aquilo que as pessoas me apresentam. Não sei se você está dizendo se é casais homoafetivos de mulheres ou casais homoafetivos masculinos, porque o papel que cada um faz, eles que vão me dizer, como qualquer família, né? Numa família, vamos dizer assim, numa família hétero, de pai e mãe, muitas vezes o papel tradicionalmente masculino e feminino também se coloca diferentemente, né? Eu posso dar exemplos, às vezes pessoas, isso vale no exemplo de consultório, está colocado aí, né? Mulheres que estão em cargos altamente executivos e que tem uma demanda muito grande de viagem disso, daquilo, e que muitas vezes são os homens que têm um trabalho, às vezes mais em casa, etc., né? Que conseguem, um home office, uma coisa assim, que conseguem responder aos papéis, vamos dizer assim, aos cuidados de criança e tudo mais, num acordo que às vezes está bem, às vezes não está, né? Não está tão bem assim. Mas fazendo aparentemente, vou botar esse termo aqui, feminino e masculino, entre aspas, né? Dentro de um script, vamos dizer assim, mais tradicional. Então, eu acho que assim, a experiência, como cada um constrói esse papel, é o casal que vai me dizer, não sou eu que vou olhar e saber o que é um, o que é outro. O que se trabalha é o que se mantém de posição para cada um, vamos dizer assim, de posição subjetiva, na relação, né? O que é na verdade, é assim, né? Quando você atende uma família, você pergunta, qual é o problema que não vocês dariam para o problema desta relação? O nome que as pessoas conseguem construir é como ela vê o problema e como ela se implica no problema. Então, nesse sentido, ele retira do terapeuta um olhar de como deveria ser, vamos dizer assim. O que cabe para mim é entender as questões da relação, né? Assim, os aspectos todo o percurso familiar, né? Mas, agora, quando eu penso a experiência com casais masculinos ou femininos, eu sempre lembro de um casal
há muito tempo atrás, que eles brincaram comigo assim, eu perguntei, mas quem quer começar a falar? Aí ele, né, quem é que vai? Qualquer coisa assim, não sei como ele falou assim, vamos tirar no palitinho. Aí eu lembrei, falei, não, isso realmente, acho que eu nunca ouvi de um casal hétero, né? E nem sei se eu ouviria de um casal de mulheres, né? Mas era tão próprio da linguagem deles, né? Tão pertinente a linguagem deles. Então, acho que, sim, tem diferenças nesse sentido, né? Não sei se eu consegui responder, porque talvez tivesse que esmiuçar mais aí qual é a questão que seria central aí, como terapeuta. Não sei se quem é que me perguntou mesmo, gente? Desculpa, eu estou com tanta gente na frente que eu... Quem foi que fez essa... A Ângela. Eu não sei se, Ângela, você estava pensando alguma coisa na hora que você fez essa pergunta. Às vezes a pessoa está com um caso, uma cena, que você estava pensando que você gostaria de falar um pouquinho, complementar, ou fazer um contraponto. Cadê a Ângela? Oi? Ela está com a câmera fechada. Ah, então não sei. Ó, Então, tem várias perguntas do chat aqui, Maria Amália, mas o Lúcio já estava com o microfone aberto, aí ele faz a questão, depois eu leio as perguntas do chat. tá bom. Boa noite, Maria Amália. Oi. Obrigado por essas reflexões. Eu queria que você voltasse um pouco na questão do envelhecimento, que você falou ainda há pouco. Eu, como professor universitário, psicólogo que trabalho num centro de cuidados paliativos, tenho visto muito essa discussão dos termos usados, né? E faço referência muito a Ana Brum, que ela tem um artigo que fala assim, me chamem de velha. Então, ela faz essa provocação, né? Termo esse que às vezes cai numa coisa de sentido pejorativo, né? E aí a gente acaba usando outras palavras como terceira idade ou ainda melhor idade, né? Como é que você vê essa questão das terminologias adotada aí para esse grupo? Olha, eu acho que assim, a gente tem um desafio nesse ideal todo aí de ser jovem nessa sociedade, que é difícil a gente poder envelhecer, né? Eu acho que essa questão... Eu gosto muito das coisas que Eliana escreve também, né? E acho que ela é sempre bem provocativa, né? E é nesse sentido, assim, de que você tem, então, que ter um ideal de juventude que tem que se permanecer como se você não ficasse com mais dificuldade de lidar com as mudanças da vida, né? E justamente o que é a terapia, vamos dizer assim, é o lugar de você trabalhar com a mudança, não com aquilo que ficou paralisado lá atrás. Esses termos, eu, por exemplo, agora vou falar uma coisa pessoal, melhor idade eu não gosto nada. Eu não acho que é nada de melhor idade, entendeu? Não é que com isso eu esteja infeliz, não é nada disso. Mas dizer que é melhor idade, ó, é só quem não está nessa idade, né? Porque você tem que enfrentar várias outras condições que você não tinha antes. Então, agora, é aquela linha assim, né? Então, terceira idade, hoje bom, se refere, como eu falei, em relação ao pessoal de 100 anos, 90 e tantos anos, a quarta idade. São formas de tentar colocar as pessoas no percurso de vida, vamos dizer assim, né? Que o outro identifique onde você está. Eu, por exemplo, a experiência de idoso, eu não sei como o pessoal que possa se reconhecer como idoso aqui, teve com a pandemia. A pandemia eu recebi um atestado de idoso, de idosa, porque virei grupo de risco, não posso ver neto, porque a vovó... Sabe, eu senti no começo, agora não, mas no começo da pandemia, eu tive a sensação que eu tinha ficado mais velha. Eu tinha recebido um atestado de idoso. Então, é bom saber o nome, é bom, não vamos inventar que não é. Mas também não vamos aprisionar ninguém num rótulo, né? Porque eu acho que é isso que a gente tenta fugir, vamos dizer assim, num trabalho terapêutico, né? Então, essas terminologias, eu acho que elas são bastante, talvez, questionadas, né? Eu não sei se elas representam o que é uma pessoa por inteiro, né? Eu penso que é uma pessoa que tem que lidar com as mudanças do percurso de vida, que são muitas, que não são só com você, que são as separações, as mortes, as questões que afetam a cada um de nós de algum jeito no nosso percurso,
Por quê? Porque a gente vive mais, a gente sofre mais também algumas coisas, né? Então, acho que isso aí está dado, e acho que fugir disso sempre é bom, porque senão você reduz a pessoa a uma dimensão, né? Agora, isso é um trabalho assim, você está trabalhando com isso, você está mais atento. Às vezes, a gente passa meio batido numa coisa dessa, usa um termo que talvez não seria o mais adequado de usar, né? E, além do que, tem termos que são internalizados e que você tem que aprender mesmo, por isso que o debate é bom, né? Por isso que é bom ouvir gente de outra geração, porque há a possibilidade de você ficar mais atento a algumas mudanças, né? Outro dia eu vi uma música, recebi essas coisas de internet, né? Uma música que foi feita para o Clint Eastwood, falei certo? Que ele ia dirigir um filme com seus 90 anos, e aí o amigo dele falou, mas você vai dirigir filme agora? E ele falou assim, eu não deixo o velho entrar. E aí o amigo, que é um músico lá nos Estados Unidos, fez uma música sobre isso, não deixa o velho entrar. E eu fiquei pensando assim, bom, tem um lado que é legal, né? Porque seria eu não ter que seguir um script dado. O velho não pode fazer isso, o velho tem que ser o que vai dizer dane-se para todo mundo, né? Tem um lado legal. E tem outro que será que às vezes não a gente não tem que fazer muitos reconhecimentos ao longo da vida? Eu acho que a gente faz, né? Essa é a experiência que eu tenho com as famílias. Os filhos entram na adolescência, faz um reconhecimento, faz um recasamento, a família toda tem que fazer um reconhecimento, e eu acho que a gente tem que fazer muitos reconhecimentos da vida. O que não dá, talvez seja para aprisionar esse reconhecimento que tem que ser assim o assado, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que é uma questão assim bem legal de se pensar mesmo, né? Muito obrigado, muito obrigado. Olha, tem duas perguntas, na verdade tem duas perguntas e uma colocação sobre temáticas parecidas. A Inês está perguntando, você acha que os próprios membros da família... Oi, desculpa, eu quis ver a Inês e não ouvi a pergunta. Cadê a Inês, que eu não vi aqui? Pera. Inês Deixa Padrão. eu passar mais para cá, pera. Inês, fala alguma coisa para eu te ver. Ela está dando tchau. Ah, tá. Agora eu vi. Fala a pergunta de novo, desculpa. Você acha que os próprios membros da família estão preparados para cuidar dos seus idosos e doentes? Preparados afetivamente, eu digo. Aí vou emendar na da Denise. Nonoia. Voltando à questão da rede de cuidados, acredito que houve uma mudança da família nuclear, antes constituída por muitos outros elementos, avó, tias. Hoje a família nuclear é muito menor. Atribuo ao êxodo urbano. Gostaria que você comentasse a respeito. Tem uma questão da Kátia que depois eu falo, depois as séries quer comentar sobre os idosos. Isso. Então, acho que assim, as famílias, eu não sei se agora eu vou juntar e depois, se eu pulei um pouco da Inês, você volta, por favor, para me falar, Inês. Eu acho que a questão da família ser mais reduzida, sim e não. Porque as famílias hoje também, com os recasamentos, às vezes elas são famílias grandes. Tudo bem que não é da mesma forma que eram as famílias anteriormente. Então, sim, você sempre tinha uma tia, uma pessoa mais disponível para, né, circulava mais, vamos dizer assim, o idoso tinha, mas ele também não vivia tanto. Os idosos não chegavam a né, pelo menos era uma situação excepcional. Então, acho que assim, isso permitia uma ajuda, mas seguramente as famílias nos grandes centros urbanos, elas têm um desafio que é cuidar dos idosos. O cuidador, em qualquer situação, seja com pessoa que está doente, seja Alzheimer, seja o cuidador do idoso, eu acho que assim, eu sempre brinco, né? A palavra cuidador devia de ser examinada lacanianamente, porque é cuidador. Quer dizer, você cuida com dor? Será? Quer dizer, o cuidador sempre tem uma dificuldade no seu próprio cuidado, no ser cuidado. E as famílias mais restritas, elas têm menor repertório para isso, então sobrecarrega mesmo quem está aí. E, às vezes, os sentimentos são contraditórios, é um sentimento de amor, carinho e de raiva por se sentir
vamos dizer assim, limitado, vamos dizer assim, em algumas escolhas da vida, porque tem que cuidar de uma pessoa assim ou assado, entendeu? Então, eu acho que esses são limites mesmo que se impõem aos cuidadores. O que seria possível, assim, talvez se reunir e falar o que cada um pode contribuir nisso. Porque, às vezes, a pessoa pega aquele papel também, vamos dizer assim, e fica com ele. Nem se pergunta se alguém pode fazer diferente. Eu acho que essa é uma questão importante de se pensar, né? Quer dizer, como quem trabalha com família, né? Vamos ver quais são os recursos dessa família. As famílias sempre têm recursos que a gente não olha, entendeu? A gente não olha a nossa própria e, às vezes, não olha do outro também, né? Não sei se eu respondi. Eu acho que a Inês tinha perguntado alguma coisa a mais, né? Não sei se eu respondi aí. Gente, se vocês quiserem comentar em cima, não precisa só eu responder, podem pegar o microfone e falar aí também. Depois tem uma questão da Kátia. Então, Célia, você quer comentar? Boa noite, geral, né? Obrigada, Maria Amália, está sendo bem gostoso o bate-papo, né? Primeiro, assim, sobre nomenclatura, né? Foi muito confortável para mim, quando fiz 60 anos, me auto-intitular de SEX, né? Até a minha festa sexagenária. E ainda ontem, né, eu estive lá no bistrô Reserva e tinha algumas pessoas, poucas ali espalhadas. Aí o garçom falou, aguarda um momento que eu vou fazer a higienização da mesa. Eu falei, por gentileza, e com bastante detalhes, porque eu sou sex. Aí dá aquele desconcerto, aí as pessoas olham, sexagenário. Então, eu achei assim que foi uma forma de rir de mim mesma e fazer outros rirem, e que não entra nesse jargão que eu também não gosto, de melhor idade, idoso, enfim. Então, esta é uma colocação. E também percebo que as famílias, né, acabam tendo alguém designado no papel que se eterniza como cuidador, e nem sempre é a opção. Às vezes é porque a pessoa que ficou solteira na família, a que ainda estava morando na casa dos pais, mas não tinha assumido este lugar, e os outros filhos que casaram faz de conta que isso é o compromisso. E finalmente, assim, né, parece que tem aspectos legais que quando, por exemplo, o casal de pessoas sex, né, um dos dois ou adoece e acaba adoecendo o outro pela própria doença, quer seja física, emocional ou de dependência química. Eu não sei se você tem algum conhecimento de aspectos legais, mas que os cônjuges estão protegidos da lei de um não se tornar o cuidador do outro, se isso lhe agrava a própria condição. E que os filhos têm um compromisso legal e poderão ser penalizados se não o cumprirem, né? Não há alternativas para eles, eles são considerados como abandonadores de incapaz se assim não os fizerem. Então, enfim, na sua vivência, você já lidou com situações deste tipo de conflito, de filhos não quererem assumir a responsabilidade sobre pais de mais de 60, e por isso serem acionados legalmente, enfim, nesta linha aí, se você tem alguma vivência, algo a comentar, já que aqui no grupo também tem vários sex, né? Pode ser interessante geral. Bom, eu penso assim, primeira coisa, o humor, né? O humor é sempre um recurso, e um recurso que as famílias também podem usar, né? Então, acho que o humor é sempre um recurso que, às vezes, a gente, como terapeuta, esquece.
que é tanto a questão que às vezes você esquece do recurso do humor, né? Que é o sexo, como você está falando. Agora, tem o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso, ele tem uma série de... Eu não conheço bem o Estatuto do Idoso, mas ele tem compromissos das pessoas envolvidas com o idoso que resultam no cuidado, no abandono e tudo mais. Eu não peguei nenhuma situação que envolvesse esse tipo de questão legal. Assim, outras histórias seriam em relação a interditar, mas por conta de outras questões, eu não vou entrar aqui em detalhes. Que também, o que eu vejo, assim, fui muitas vezes procurada, quando eu digo muitas vezes, é porque o tempo é longo, entendeu? Não é que eu estou fazendo isso agora, porque o tempo atendido é longo, né? De situações de irmãos, que é um pouco assim, ficou um cristalizado no papel de cuidador, né? E aí envolve as relações, às vezes, com cunhados, cunhadas, né? Ou casas, ou isso e aquilo. Então, acho que tem, muitas vezes, a procura vem pelo sistema fraterno, que alguém fala assim, olha, não dá, eu vou sair desse papel, quem é que vai entrar? Isso que envolve negociações, envolve... Às vezes o irmão nem se dá conta o que é o irmão ou a irmã para o outro estar naquele lugar, porque, de fato, se alguém assume, outro recolhe, entendeu? Se alguém tem um papel bem desenvolvido, aí a gente pode pensar até moreninamente, né? Se algum papel está bem desenvolvido, na família outros estão encolhidos. Então, acho que muito mais essa situação de discutir, ou, por exemplo, em situações de doença, assim, às vezes as famílias se reúnem, o que nós vamos fazer agora? Quando não consegue conversar, aí às vezes a procura é de um mediador ou de um terapeuta familiar, quando aquilo traz reedita questões lá de trás. Geralmente, quando isso é muito tensionado, tem situações lá atrás que são reeditadas nesse momento de uma crise, vamos dizer assim, né? Então, é um pouco essa a minha experiência, né? A Ivete Dattner comentou: penso que os filhos nem sempre estão preparados afetivamente, emocionalmente, ou não querem ver, aguentam o pai ou a mãe envelhecerem. E acho que é a última pergunta, Maria Amália, já são 8:50, a pergunta da Kátia. Cadê Kátia? Aqui. Não, perdi. Mari, Oi. eu gostaria de fazer uma pequena sugestão, depois dessas perguntas, de você poder dar um pouco a palavra para a Manuela Maciel e para a Tatiana Gus, para darem um pouco a posição desses temas discutidos aqui lá nos países delas. É uma sugestão, não sei se será acatado. Então, deixa eu só repetir, eu concordo com a Ivete, eu acho que é isso mesmo. E o da Kátia, fala. Da Kátia, você traz a questão de que a família não é a única referência para pensarmos o social, pelo menos entendi assim. Na sua visão, qual o papel mais importante da família na atualidade? Bom, acho que a família ainda é quem, vamos dizer assim, primeiro quem dá a vida, né? Quem acolhe, dá a vida no sentido biológico ou do cuidado, né? Ela ainda é um lugar de cuidado. Isso não quer dizer que ela seja só lugar de cuidado. Existem famílias que não são lugar para se crescer, vamos dizer assim, né? Quando eu estou pensando aí em violência. Então, acho que ela mantém, ela nos traz a linguagem, né? Que nos permite entrar em contato aí com o mundo. Eu acho que nos momentos de crise, muitas vezes é a família que está aí presente com todas as dificuldades dela, com todas as, vou falar de um jeito popular aí, com todas as neuroses da família, ela ainda está no lugar às vezes, de apoio, do jeito que ela pode dar. Então, eu acho que essa história de que, bom, nós estamos em crise, a família não existe, não, a família existe desse jeito, reconfigurada, de várias formas, mas você pode ver, inclusive, na pandemia, né, que os laços de amizade não dá para encontrar, não dá isso, aquilo, quanto que ainda, às vezes, o contato via rede, isso muito se dá com a família, né?
e quanto que, por exemplo, o isolamento trouxe para muitos casais isso, a falta da rede familiar, do contato com a rede familiar. Então, acho que ela tem, na atualidade, um lugar, sim, só que não dá para pensar como um modelo único. Eu acho que isso que... E nem um modelo perfeito, e nem um modelo idealizado. É um modelo que cada um teve na sua história e que está aí, às vezes, com maior condição, não. E com isso eu não estou idealizando família de jeito nenhum, não estou dizendo que ela é a única resposta. A própria entrada das crianças na rede social hoje, ela já faz uma diferença em termos do lugar da família, mas eu acho que ela ainda está aí, sim, como um grupo de pertencimento para as pessoas, né? De pertencimento e de separação, né? Eu falei bem rapidinho, né, para dar tempo aí também do pessoal comentar, né, como Fonseca sugeriu, que acho que é uma boa sugestão mesmo, a Tatiana e a Manuela falar um pouco de como é que, se vocês querem dar um comentário aí sobre essas questões. Quem vai falar? Pode ser. Então, pode falar, Tatiana. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer sua fala e queria agradecer também por você ter aberto o caminho, eu acho, para quem não é psicoterapeuta e não vem da psicologia ou da educação, porque eu vim da fonoaudiologia, então você sempre foi uma inspiração para mim. Fonseca sempre me contou o seu trajeto e sempre foi bastante inspirador para eu continuar no processo para me tornar psicoterapeuta, que era uma luta interna muito grande que eu tinha de não vir da psicologia e mesmo assim querer sempre estudar psicoterapia. Então, obrigada. Para falar um pouco, Fonseca, que você sugeriu dessa questão da família, como que ela é aqui na Austrália, essa estrutura familiar? Uhum. Tá. Então, acho que tem 2 pontos assim que talvez eu possa falar desses. Agora vou fazer 11 anos que eu estou aqui, então acho que tem dois lugares diferentes. Um é do imigrante, que é o que a gente vive aqui, né? Então, é o imigrante que não tem essa rede de apoio, né? Então, a gente escolheu vir para outro país, então a gente escolheu, né? E esse ano está muito cruel em termos da pandemia, porque a gente não tem esse ir e vir, né? Então, por exemplo, aqui na Austrália estão fechadas as fronteiras, então se a gente for para o Brasil, a gente não volta, e era uma coisa muito importante, né? Os pais tá até tendo abaixo-assinado agora, para ver se entra uma lei, da gente poder abrir essa exceção na lei e poder trazer os pais para cá. Então, tem vários estudos já demonstrando que filhos de imigrantes, netos de imigrantes, estão tendo vários problemas emocionais por essa ausência, né? Porque é super comum os pais virem para cá e passarem meses aqui com a gente, ou a gente ir para o Brasil e ficar um tempo. Então, essa questão que o Covid trouxe, né, de não poder visitar, né? Então, é uma questão, está sendo uma questão aqui. Em termos de rede de apoio, então, de novo, com imigrantes, que é com quem eu bastante convivo, a gente acho que acaba fazendo uma rede de apoio, uma família entre os próprios imigrantes, né? Então, a gente acaba que forma uma família, que não é a família de origem, mas a gente acaba se organizando dessa forma para, assim, ter uma rede de apoio emocional, né? E tudo, de sustentação. Agora, as famílias australianas, elas se organizam de uma forma bastante diferente da gente. Então, assim, como aqui tem, talvez parecido, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento também, mas acho que, assim, como não tem, primeiro já vem uma criança numa família que não tem ajuda, então é uma família que não tem funcionários, né? Então, uma família onde a criança e o adolescente, eles participam muito mais, e não participam porque é bacana, participam porque a gente não dá conta. Então, eu, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos, ela sim tem que tirar as coisas da mesa, a gente não dá conta. Ela limpa a sujeira dela. Então, assim, coisas que eu mesma lembro que antes de eu ter filho, quando eu vinha para a Austrália, eu pensava,
que horror, essa criança tão pequena fazendo tanta coisa, gente, essa mãe é um horror. Eu mesma pensava isso. Porque eu vim de uma educação brasileira. Então, a criança participa muito mais. O que em contrapartida que acontece? Os filhos se tornam muito mais independentes, muito mais rápido. Então, o que você vê o mais comum na família australiana é o filho com 18 anos, ele sai de casa, o que não vai ser meu caso. Toma. Brincadeira, mas assim, mas tomara. Então, você vê os filhos saindo de casa muito mais rápido, os filhos amadurecem mais rápido, os pais não criam o filho realmente para sair rápido. Os pais também se cansam mais rápido, porque eles fazem tudo, né? Então, geralmente, esses pais, eles também, assim, você vê umas famílias que são mais independentes, elas são a criação brasileira, que eu vejo de diferença, é muito mais próxima, e você vê uns pais daí que se organizam muito mais para a velhice, para poder se vamos dizer assim, se autossustentar. Então, eles também criam uma rede de apoio. Então, tem vários lugares que não são no formato... Tem lugares que são em formato de asilo, mas tem uns lugares que eles têm umas vilas, e é super comum um casal ir morar nessa vila, já compra uma casa que vai ter uma estrutura e não contar com o auxílio dos filhos, assim. É até um pouco esquisito. Eu particularmente, acho até um pouco agressivo, porque fui criada nesta forma brasileira. Mas assim, a gente tem que um pouco ir adaptando também, né? Eu me vejo em vários momentos tendo que adaptar. Porque se a gente ficar só no estilo brasileiro, na estrutura daqui, você cai louca, né? Não sei se respondi também, mas é um pouco dessa experiência. Acho que sim. A Manuela ainda está aí? Tá. Apareceu, Manuela. Então, Manuela, fala um pouquinho. Para falar da família em Portugal, é isso? Isso. Bom, aqui já é quase meia-noite, já é um pouco tarde. Em Portugal foi interessante aqui hoje falar-se muito das pessoas mais antigas, porque estamos a sentir muito com esta pandemia o isolamento dessas pessoas, dos nossos avós, dos nossos antepassados. A minha mãe, por exemplo, está sozinha lá em Viana do Castelo, enfim, com alguns netos por perto, mas é uma situação dura, que nos faz pensar muito, é quase levar a um extremo a forma como temos exilado um pouco as pessoas que já não são tão competitivas, ou tudo aquilo que é suposto sermos nesta sociedade atual, não é? É um momento de reflexão também sobre isso, para além de muitas outras coisas. Agora, não consigo comparar com o Brasil, porque também não conheço bem a fundo as diferenças da família aí ou aqui, não sei exatamente. Continua... Bom, e é isso. Adorei ouvir-te falar, Maria Amália, como sempre. Muito interessante. Como sabes, eu trabalho muito com a psicogenealogia, com a influência dos antepassados e da transmissão transgeracional, da repetição dos padrões. Aprendi com a nossa mestra Schutzenberger, com a Anne Ancelin, e pronto, e é sempre o assunto da família é um assunto que me é muito querido. E ainda hoje, num curso em que estivemos a aplicar o psicodrama bipessoal, estava lá a Mariana e o Lúcio, e falámos do Fonseca, naturalmente, que foi o meu grande mestre, o nosso mestre nesta área do bipessoal. Muito obrigada. Fiquei muito contente de saber que a Maria Amália ia falar da família, e mesmo sendo já muito tarde, gostei muito de estar aqui convosco. Obrigada.
Mariana, será que é possível uma manifestação nesse momento? Cabe? Vou passar para a Adelsa. Adelsa. Está no fim, Adelsa, ou dá para uma Para última? a Maristela sempre cabe. Muito obrigada, minha querida. Você é sempre muito acolhedora. Me Bom te ver desculpe. aqui. Não, Muito você vai obrigada. fazer a fala, depois a gente passa para a Maria Amália para dar um fechamento e a ótimo. gente se encerra, tá bom? Tá ótimo. Perdoem, meu nome está errado, porque eu estou usando o computador da minha filha. Então está saindo o nome da minha filha. Mas, Maria Amália, prazer em vê-la, colega de trabalho por tantos anos, foi muito bom ouvi-la e recobrar. Eu também estive no HC por alguns anos e foi muito bom percorrer junto com você, com a tua fala. Eu só queria acrescentar, a gente falou de outros países, né? E falamos muito em prática de consultório. Eu queria falar da minha percepção quanto ao trabalho com famílias, hoje na clínica psicológica da PUC, né? Ainda estou lá e todo mundo me pergunta, você ainda está lá? Então eu já começo assim, eu ainda estou lá. E a gente tem notado que com este avanço das situações de miserabilidade e de extrema carência, as situações que nós atendemos vão se tornando cada vez mais complexas e cada vez mais, quando você falou, né, da dificuldade de famílias terem repertório, né, para cuidar desses sujeitos, tanto crianças e adolescentes com doenças mentais, quanto idosos. Quanto aos idosos, a gente tem tido muitas situações de exploração pela família, com muita necessidade de encaminhamento. Eu me beneficiei muito de um artigo seu há muitos anos sobre políticas sociais dirigidas à família, né? E acho que eu queria contribuir com essa questão hoje, né? Como nós precisamos discutir essas dimensões que tratamos aqui para determinadas camadas da sociedade, né? Tem situações de abandono há 3 gerações, né? Tem situações de necessidade de negociação, né? Uma criança que foi abandonada, que fica o pai e a tia, e como é que eles vão se entender para cuidar dessa criança. Então, temas de desorganização familiar, de falta de recursos, que acentuam muito nossa dificuldade de trabalhar com as famílias, e estamos lá construindo essas possibilidades, né, de se perceberem, de ampliar o olhar para o outro, de construir uma prática que, de alguma maneira, recupere um novo jeito de caminhar nessa família sem tanta dor e sem tanto sofrimento, e especialmente sem violação de direitos, né? Nós temos situações de idosos e de excepcionais e de doentes que têm seus direitos violados por todas essas carências atuais. Então, a gente trabalha muito na linha do direito, do encaminhamento para os CREAS, né? Então, eu fiquei desejosa de compartilhar com todos, especialmente com vocês, que trazem as situações do consultório, né? O que nós, dessa mesma formação, trabalhamos nas clínicas escolas, né? Que são abertas à população. Se tiver algum comentário, gostaria de ouvi-la. Se não, a noite foi muito boa. A palavra é sua. Eu primeiro agradeço te ver aí, né?
E eu acho que é isso mesmo. A gente, quando vai falar de família, é sempre preciso pensar essa heterogeneidade, né? Não só das formas de viver em família, mas das condições que as famílias vivem. E a única coisa, assim, acho que foi bom se trazer, porque é uma outra realidade em que cada um de nós vai olhando mais ou menos pelo lugar que está construindo o seu percurso ou que está neste momento, vivendo o seu percurso profissional, né? Agora, acho que, assim, pensar em família é sempre bom pensar, como eu disse, num campo de tensão. Não dá para achar que família é isso ou família é aquilo, né? As famílias se movem com questões de conflito, com violência, por exemplo, então nem sempre a família é um lugar seguro, né? Para idosos, mulheres, crianças, e muitas vezes para os homens também, num outro sentido, né? E acho que é isso, né? A gente tem que olhar a família por esses dois aspectos aí, e aí fugir desse campo idealizado ou de um familismo, né? Acho que é isso que eu tenho a dizer. Mas, assim, para o grupo todo, primeiro eu quero agradecer para a SOPSP, na pessoa da Delsa, que me convidou para participar dessa fala. Eu acho que falar de família é sempre complicado, porque é um tema enorme, e a gente, às vezes, passa por uma coisa e fica muitos frentes abertas, mas acho que, assim, a família é uma questão em aberto, não é para fechar nada mesmo, do meu ponto de vista, entendeu? Então, acho que é isso que foi. Eu gostaria muitíssimo de ter até batido mais papo, conversado mais com vocês, mas em algum momento a gente talvez possa fazer isso, né? Então, meu agradecimento a todos que estão aqui e também o prazer de ver vocês. Maria Amália, deixa eu dar mais uma atravessadinha, a Delsa. Eu sou a terceira sopspiana mais antiga, depois do Fonsequinha e da Maria Angélica. Então, a atravessada que eu digo é que a gente formasse um grupo. Eu tenho uma filha única, mas não gostaria que ela ficasse cuidadora de idosos. E eu gosto dessa ideia da Austrália, da gente ter uma comunidade. Verdade. E termos aí um cuidador, enfermagem, psicólogo, tudo, e um dar risada do outro, dizer, olha, ele fez xixi lá, tá vendo? Tem que pôr fralda. E a gente morrer de... E o outro dizer assim, eu gosto de formar esse grupo, até talvez uma comunidade mais rural do que urbana, e então quem tiver nessa condição de não querer sobrecarregar filhos ou não ter filhos, e já estar sexo pensando nisso, fica aí a proposta, já que eu acho que o tema protagonizou um pouco aqui. Gratidão dos ouvintes. Já tenho até o projeto, viu? Se quiser, a gente pode dividir. Oh, que ótimo! Então, investe. Olá, a Delsa também não quer sobrecarregar os meninos. Estamos juntos. Então, tá bom. Bom, eu queria muito agradecer, mas antes eu quero dizer para você que talvez, Maria Amália, não teve tanta interação, porque foi tanta coisa que foi entrando, que eu, pelo menos, fiquei pensando em tantas coisas, da vergonha, do pudor, as questões da necessidade da gente atualizar, né, esses conceitos de família, né? Fiquei pensando muito nessa longa trajetória, né? Então, que eu sempre acho assim que as pessoas mais novas olham e falam, ai, mas parece, ela entende de família, mas as pessoas não dimensionam a quantidade de anos, né? Quer dizer, uma vida dedicada a um tema. Então, acho que a gente até não falou muito, porque foi absorvendo, e eu acho que caíram muitas sementinhas, que agora germinam de acordo com cada terreno, com cada um, mas foi muito interessante, né? Pegar um pouco dessa sua experiência, sua fala, e eu acho que foi muito nutritivo para todos, né? Então, te agradeço muitíssimo a você, ao Fonseca e a Mariana, que também foram entrevistadores muito capazes, geniais, gentis, inteligentes, né?
E a todos que ficaram até agora, nós tivemos até mais de 50 pessoas em alguns momentos, né? Mas ainda temos um grupo bem grande, de 34 pessoas, que não é tão comum assim, né? Então, o seu Ibope foi muito positivo. Então, agradeço a todos, boa noite. A próxima live, dia 20, não tem, que é a próxima sexta, porque é feriado, não sei se é feriado, mas assim, então a gente não marcou, e a próxima é no dia 27, com